Olá, prezados irmãos, mais uma vez nós chegamos até você para trazer o nosso estudo semanal da Palavra de Deus, do método de discipulado apostólico da Fonte da Vida, o nosso MDA. Estamos estudando a apostila D3 e estamos hoje será a terceira parte, na verdade, da lição 7, se Deus quiser. Hoje nós encerramos essa lição 7, que foi bem extensa, por isso que tivemos que fazer em 3 partes, porque o assunto é extenso, né? Além da lição ser cumprida, ocupa várias páginas da apostila D3, o assunto é extenso e tão importante para quem quer crescer na obra do Senhor, no ministério, que o assunto é a questão das Escrituras, a Bíblia Sagrada, e um conhecimento, né? Essa lição ela traz uma gama de conhecimento geral, assim, rápido, né? Porque tem tanta coisa para se aprender. Os seminários usam anos para estudar aquilo que a gente reduziu aqui a 3 lições curtas, né? Então é só realmente mesmo um resumo, como se diz, né? Para ser aqui repetitivo, ser um resumo resumido, né, de toda a verdade, né, de todo esse assunto. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, abençoar a nossa aula hoje e abrir o nosso entendimento, que teu Espírito maravilhoso que habita em nós para justamente revelar as coisas do Pai, revelar as palavras do Pai, fazer as obras do Pai em nós. Que o teu Espírito, nosso amigo, possa falar conosco, possa mover nessa aula e fazer dessa aula não apenas um momento de conhecimento, mas de experiência contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos, na página 57, então, da nossa apostila, nós paramos aí no número 9, né? No ponto 9. Nós falamos até a semana passada sobre vários argumentos para justamente testificar o poder, a autoridade das Escrituras e por que nós temos a Bíblia como o único e infalível livro santo e base da nossa fé. Não usamos nenhum outro livro e cremos na palavra de Deus, na Bíblia, como esse livro. Toda a nossa base de fé, de prática teológica, de ensino, respostas para tudo, padrão de vida e a fonte da vida, tudo o que ela faz, toda a sua estrutura, todo o seu ensino é baseado exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Qualquer outra religião que adote outro livro como livro sagrado, como base da sua teologia, da sua fé, é heresia. É heresia. Qualquer outra religião que faça isso, temos algumas religiões que fazem, né? Vou usar um exemplo aqui, os Mormons, eles creem na Bíblia, mas acreditam também no livro de Mormons, né? Que é tão sagrado para eles quanto a Bíblia. Não, nós entendemos que isso é um engano, respeitamos e amamos, né, os nossos irmãos mormons, nossos amigos mormons, e entendemos que eles precisam saber a verdadeira verdade, né? Nós temos livros muito bons, temos livros excelentes, escritos por homens de Deus, mas nenhum deles tem a autoridade que a Bíblia tem. Então nós falamos vários pontos, né, que comprovam a autoridade das Escrituras. E agora, para encerrar a lição, nós vamos falar sobre como os livros da Bíblia estão organizados. São 66 livros que tem na Bíblia. E como eles estão organizados? Primeiro, eu já queria deixar claro para você que eles não estão organizados cronologicamente. O que é isso, cronologicamente? Numa sequência de tempo. Dizer que Gênesis, Êxodo, Levítico, sempre foi escrito um livro após o outro. Não, nós vamos falar como eles foram organizados. Eles foram organizados em grupos. Então tem livros, vou dar um exemplo aqui para você. O livro de Provérbios de Salomão
na Bíblia, ele está depois do livro de Esdras, tá certo? Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. São 6 ou 7 livros aí em que Esdras é antes, Provérbios de Salomão depois. Mas cronologicamente, na verdade, em questão de tempo, o livro de Esdras foi escrito bem depois de Provérbios, porque Salomão viveu, creio que 500 anos antes de Esdras. Mas o livro de Esdras é um livro histórico, nós vamos explicar isso. E então ele foi agrupado junto com os livros históricos, que é antes dos livros poéticos, do qual Provérbios de Salomão faz parte, tá certo? Então, esse é só um exemplo. Tem muitos livros que foram escritos que não estão na ordem cronológica correta. Em primeiro lugar, né, os livros da Bíblia estão distribuídos em 2 grandes divisões: Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Velho Testamento e Novo Testamento. O marco divisório, o que é? A vinda de Jesus, né? O nascimento de Jesus foi o que dividiu a história bíblica também. Aí na página 57, 9.1 está escrito o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes da época de Cristo. Em sua maior parte, em hebraico, a língua do povo judeu, e que continua a ser a língua do povo judeu. Então, o Velho Testamento, ele foi escrito antes de Jesus, conta toda a história, refere-se a fatos antes de Jesus, foi escrito em hebraico, que é a língua do povo judeu. A Bíblia hebraica fala da aliança que Deus fez com Abraão, está em Gênesis 12, estamos aí na página 58 agora, o patriarca do povo judeu, e antevê a vinda do Messias como Cordeiro de Deus. Então, ele foi escrito em hebraico, né? E fala da história do povo judeu, basicamente. E tem muita referência, e era profeticamente, né? Sempre mostrando Cristo. Tudo que foi escrito no Velho Testamento tem figuras de Cristo, aponta para Jesus. O Velho Testamento, ele é como uma figura, né? Tudo que acontece ali, todos os fatos em todo o Velho Testamento tem a referência, tem ali Jesus é anunciado, Jesus ele é mostrado de maneira profética e simbólica. E é dividido então em 3 grandes divisões, tá certo? A primeira divisão, qual é? Os livros históricos. Históricos o que é? Que conta a história, né? É muito claro. Ao todo são em número de 17 livros, dispostos em ordem cronológica, né? Aí sim tem uma ordem cronológica desses livros, né? Então, primeiro grupo de livros da Bíblia, os 17 primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 17 livros históricos que contam a história do povo judeu durante todo o Velho Testamento, desde a criação, desde Adão, até antes de Jesus, né? Os últimos profetas ali antes de Jesus, Malaquias, Zacarias, Esdras, como eu falei, que não era profeta, mas era um escriba, Neemias, enfim, a história do povo judeu, né? Desde a criação, né, lá de Adão e Eva, no caso não havia ainda o povo judeu, mas desde a criação do homem até o retorno do cativeiro da Babilônia, né, que foram os últimos fatos registrados por Esdras e Neemias e Esther naquela época ali. Os 5 primeiros livros, fala aí, contém as leis que Deus deu a Moisés. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco, que em grego significa 5 livros, e de Torá, né? Os judeus chamam de Torá, que em hebraico significa a lei. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Torá, então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é uma subdivisão, digamos assim, né? Às vezes
tem alguns estudos que consideram o Velho Testamento em 5 divisões em vez de 3, então divide entre o Pentateuco e os históricos. Então seriam os 5 primeiros e depois mais 12. Mas aqui, só para organização, nós estamos tratando aqui dos 17 juntos. A segunda divisão, o que são? Os livros poéticos, chamados livros poéticos. Por que poéticos? Porque a grande parte deles, quase a totalidade dos seus capítulos são escritos de composições, de músicas, de poesias, de orações, né? Por isso que são chamados poéticos, tá certo? Ao todo, são em número de 5 livros que contêm os mais belos poemas já escritos. Está escrito aí, né, na página 58. Especialmente o livro de Salmos, que expressa toda a riqueza de emoções que possa existir na natureza humana em relação a Deus e aos seus semelhantes. Os livros, então, são Jó, que é praticamente um livro de oração, né, de orações, expressões do coração também de Jó, dos seus amigos. Salmos, que a maioria deles foram escritos por Davi, mas também por vários outros escritores. Salomão escreveu alguns, os filhos de Coré, Asaf, enfim, tem vários autores ali, até Moisés, tem Salmo 90 de Moisés. Depois, então, a terceira divisão são os livros proféticos, que são também 17 livros, onde tem os chamados profetas maiores e profetas menores. Pode ter essa subdivisão também, né? Dividir os livros proféticos são 17. Podemos considerar 5 chamados de profetas maiores, não que os profetas eram mais importantes, mas são livros maiores, livros mais extensos, né? Que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Que foi Jeremias também, Ezequiel e Daniel. Então são profetas que escreveram mais, produziram livros mais extensos, e os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros demonstram a voz profética de Deus para o seu povo. Suas alianças, suas obrigações, suas declarações, esses livros falam da consciência espiritual que Deus formou sobre a nação de Israel e que eles deveriam resguardar diante de outras nações. Então são livros que falam de juízos de Deus, de alertas de Deus, livros que falam muitas profecias, livros que falam repreensões de Deus e promessas de Deus, né? São maravilhosos os livros e são voltados para Israel e para as nações que na época faziam parte, né, da relação com Israel. Porém, né, Israel hoje é a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor, o povo de Deus e enfim, o mundo todo, ele tem as referências, ele pode olhar para os livros proféticos e receber a palavra e tomar como palavras para si também. Daí vem a segunda parte, então, em que a Bíblia foi dividida. Então, Velho Testamento, 3 subdivisões, históricos, poéticos e proféticos. Novo Testamento agora, né? Depois de Jesus, são 27 livros. Página 59 diz: o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico, em hebraico e em grego, embora o latim fosse o idioma de Roma, da escrita oficial do Império, não era falado em todas as partes do mundo, principalmente ali em Israel, né? Não se falava quase o latim. O império que dominava na época que o Novo Testamento foi escrito era o Império Romano, que falava o latim. Mas Israel falava o hebraico, falava o aramaico, que era uma língua, ali um dialeto, digamos, né, do hebraico, e falava-se o grego, porque a civilização que tinha invadido Israel antes de Jesus era o Império Grego. E o Império Grego, ele catequizou, ele ensinou a língua grega para todo o seu império, né? Então, o grego era muito falado na época de Jesus. O grego era a língua oficial, digamos assim, como hoje é o inglês. Na época era o grego, ainda não era o latim, era o grego, que era falado
oficialmente no mundo. Então, grande parte do Novo Testamento foi escrito em grego e foi sendo traduzido inicialmente para o grego, tá? O Novo Testamento relata a história de Jesus e contém os escritos de seus primeiros seguidores. Ele contém 27 livros, sendo que os 5 primeiros são livros históricos, né, que são os 4 evangélicos, e mais Atos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Mateus, Marcos e Lucas, João, os 4 contam sobre a vida de Jesus. Ah, mas por que tem 4 livros? Porque foram livros escritos separadamente. Né? Na época, Mateus escreveu o seu evangelho, Marcos escreveu o seu, eles não escreveram juntos. Posteriormente, esses evangelhos, né, o Espírito Santo permitiu, por meio dos líderes da igreja da época, que eles lessem esses evangelhos e entendessem que o Espírito Santo tinha inspirado e que um complementava o outro, né? Então eles deveriam, os 4 ser colocados. Por isso que às vezes uma mesma história é repetida em Mateus, em Marcos, em Lucas, cada um mostrando às vezes ali a maneira que ele viu, a um fato diferente às vezes aqui. Por quê? Porque um viu de uma ótica, outro viu de outro, não é verdade? Às vezes uma pessoa vê, você olha essa camisa aqui, por exemplo, e um vai falar que é verde, o outro vai falar que é azul, mas é a mesma camisa, né? Então, a ótica é diferente, mas a verdade é a mesma, tá? Já o livro de Atos conta a história da igreja primitiva, os atos dos apóstolos, os sinais, prodígios, milagres, que eram marcas do seu ministério, o crescimento e a expansão da mensagem do evangelho por todo o mundo, então conhecido na época, e o entendimento do evangelho sendo pregado pelo apóstolo Paulo aos gentios. Quem escreveu o livro de Atos? Foi Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o evangelho, o livro de Atos. Ele era muito inteligente, era um médico, e escrevia, era escritor, e ele escreveu o evangelho de Lucas, onde ele descreveu a história de Jesus, e depois, né, nós vemos várias vezes ele participando das histórias de Atos, ali com Pedro, com Paulo principalmente, várias vezes Lucas estava junto com Paulo, então ele escreveu a história da igreja primitiva com muita propriedade. O Novo Testamento ainda contém 21 livros, os quais denominamos cartas ou epístolas, tá? Então, os 5 primeiros são os históricos, até Atos. Daí vem, então, a segunda divisão, que são as cartas, tá? 21 livros. As 13 primeiras, escritas pelo apóstolo Paulo, estão dispostas por ordem de tamanho, desde a mais longa, Romanos, até a mais breve, Filemão. Interessante, né? Então, existe uma ordem. Então, se escreveram, os livros foram agrupados assim, né? Por tipos, por tamanho, por escritor. Então, os livros, aqui as cartas, mais uma vez, não foram colocados em ordem cronológica, né? Talvez tem cartas de Paulo que foram escritas antes umas das outras, cartas de João talvez foi escrita antes de Paulo, enfim. Não, elas foram agrupadas por autor, o primeiro critério. Segundo critério, por tamanho da carta, né? Então, as primeiras 13 cartas são de Paulo, e daí vem então as outras cartas, de Tiago, de Pedro, de João, né? Diz aí, ó, página 60. Outras foram escritas pelo apóstolo João, que escreveu 3 cartas. Pedro tem 2 cartas de Pedro. Tiago e Judas, uma carta de cada um. Não é possível saber ao certo quem escreveu a carta de Hebreus. Não tem. Se você ler Hebreus, não aparece ali o nome de ninguém, né? Paulo escrevendo aos Hebreus, Pedro escrevendo. Não aparece ali, né? Muitos argumentam que foi Paulo, pelo estilo que ela foi escrita, mas outros não concordam. Então, como isso não ficou claro, não se pode afirmar, né? Foi Paulo que escreveu, ou foi Pedro, ou foi qualquer um, né? Até Barnabé, tem pessoas que falam que foi Barnabé que escreveu,
né? Então, mas não importa, o que importa é que o Espírito Santo que escreveu, né? O autor é um detalhe só. O que importa é aquele que inspirou, o Espírito Santo de Deus. Então as cartas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3º João e Judas. E, por último, a última divisão é um livro só, que é o único livro chamado livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. O Apocalipse, diz aí na página 60, é o único livro profético do Novo Testamento. Também chamado do livro das revelações, tanto é que em inglês é Revelation, né? Foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, inspirado pelo próprio Cristo vivo falando com João. Então, em Apocalipse 1, versículo 1, versículo 19, o próprio Jesus, logo no começo lá do Apocalipse, né? O próprio Jesus, quando João estava na ilha de Patmos, exilado lá, Jesus se manifestou a ele ali, né? Diz aqui no versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, né? Então, o próprio Jesus que trouxe a profecia do Apocalipse, e João teve as experiências, teve as visões, teve a revelação e escreveu, né? O livro do Apocalipse contém abundantes referências ao Antigo Testamento, especialmente aos livros de Ezequiel, Daniel e Zacarias, mais uma vez mostrando, né, a unidade da Bíblia. O Apocalipse descreve a vitória final de Jesus sobre o nosso inimigo, Satanás. Jesus estabelecerá seu reino eterno e os santos redimidos reinarão com ele eternamente. Aleluia. Concluindo a lição aí, ponto 10, não precisamos de outras fontes de conhecimento sobre Deus, como, por exemplo, consultar os mortos, horóscopo, cartomantes, etc. Todas estas coisas contrárias à palavra de Deus e, consequentemente, proibidas por ele. Então, amados irmãos, a base da revelação é a palavra de Deus, é a Bíblia. Toda outra forma, né, adivinhação, até mesmo profecias. Nós cremos nas profecias que o Espírito Santo traz através de uma pessoa, né, e fala. Mas as profecias também têm que ter a base bíblica. As profecias, elas não pode haver uma pessoa que seja considerada infalível porque ela fala em nome de Deus, né? Isso é muito perigoso. Muitas pessoas às vezes ficam buscando profecias. Eu vou pedir para tal profeta orar por mim, eu vou lá pedir para a irmã fulano de tal, para o irmão fulano de tal orar por mim, porque ele dá palavra, porque ele dá profecia, né? E quanto engano tem nisso, gente? Quanta mentira, né? Quantas pessoas agem mal intencionadas nisso para dominar a alma das pessoas, para mostrar poder, para querer ter uma influência sobre as pessoas, e às vezes até mesmo ingenuamente, né? A pessoa age na carne, a pessoa age... Agora, volto a falar, isso não significa que nós desprezamos as profecias e os profetas do Senhor, homens de Deus que andam com Deus e que entregam palavras, né, para as pessoas. Mas a base final são as Escrituras, né? São as sagradas Escrituras. Muitas pessoas não querem conhecer as Escrituras, não querem estudar as Escrituras, não valorizam o estudo das Escrituras, não valorizam a pregação da palavra, né? Então, por exemplo, né, se eu abrir a Bíblia aqui e for fazer uma pregação, pregar a palavra para alguém, tem muito crente que às vezes não valoriza isso. Agora, se eu pegar e, né, mudar minha voz, impostar minha voz e falar, olha, assim diz o Senhor, eis que, né, a pessoa daí fala, Deus falou. Amém, Deus fala dessa maneira também, sem teatro, sem impostação de voz, né? Deus fala
de maneira natural. Deus fala através dos seus profetas, muitas vezes me usou assim, muitas vezes falou comigo através de profetas, e é uma bênção, né? Quando o Senhor usa um servo dele. Mas você tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos a base para a nossa fé, a Bíblia Sagrada, né? Essa é infalível, é a palavra de Deus. E nenhuma profecia que afronte a palavra de Deus, se você ouvir, se você ver, por mais que a pessoa seja boa, né? A Bíblia fala que pode vir até um anjo do céu, se pregar um evangelho diferente deste, não aceite, né? É o poder da palavra do Senhor. Essa palavra, sim, você deve ler diariamente, ler muito. Quanto mais você ler, mais autoridade você vai ter. Conhecer, estudar, estar na igreja, aprender a palavra de Deus, né? Buscar, principalmente nos canais da Fonte da Vida, né? Que é a nossa igreja, né? Mais uma vez eu volto a falar, tem grandes pastores, grandes homens de Deus, homens realmente maravilhosos em outras denominações, e não é pecado você ouvir, né, ouvir uma pregação aqui, você ali, você lê, mas priorize, ouça e estude prioritariamente o quê? O material, as palavras, as mensagens da Fonte da Vida, do apóstolo César Augusto, da bispa Rúbia, do bispo Paulo, da bispa Cátia, dos bispos. Procure conhecer prioritariamente a Fonte da Vida, né? Essa sim, conheça bem. Por quê? Porque foi onde Deus te colocou. Não é que nós sejamos melhores que ninguém, né? Mas nós temos que trabalhar e valorizar aonde o Senhor nos colocou. Amém, gente? Não é verdade? Assim como a família, já falei isso, né? A melhor família do mundo para mim é a minha família, né? Para você é a sua, claro, por quê? Porque é a sua, e assim é a igreja, né? Aquela que nós mais devemos valorizar, qual é? A igreja Fonte da Vida, né? Que é a nossa igreja, né? Não é exclusiva, nós não somos exclusivistas de achar que nós somos a última bolacha do pacote, como fala, né? Que nós somos melhores do que todo mundo. Não. Para mim é a melhor igreja porque Deus me colocou nela, né? Para quem está lá na Assembleia, Deus colocou ele lá, amém. É a melhor igreja lá, Deus colocou ele lá. Que Deus o abençoe. Mas procure aprender mais e mais da Fonte da Vida. E para isso temos o MDA, e para isso estamos estudando. E a próxima aula, então, a semana que vem, nós vamos estudar a próxima lição, que é a lição 8 do MDA. Que Deus abençoe a sua vida e te faça crescer cada vez mais, em nome do Senhor Jesus.